Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje estou aqui para discutir a seguinte questão: autismo, a culpa é da mãe? E essa pergunta fica parecendo uma coisa pejorativa quando eu falo, né? E realmente é. Só que isso apareceu nos comentários de um vídeo que a gente fez, que foi aquele dos 5 coisas que você não deve falar para um pai ou mãe de criança com autismo. Muitos dos comentários que as mães relataram que ouvem ali, né, que estão escutando de pessoas na rua, são uma nova versão da mãe geladeira. O que é essa história da mãe geladeira? Né? Nos primórdios aí do autismo, quando a gente começou a identificar os sinais de uma criança com pouco interesse social, pouca orientação social, pouco engajamento, pouca reciprocidade social, baixo contato visual, os profissionais da época, psicólogos, psiquiatras da época, achavam que o autismo era causado por uma baixa interação e baixo cuidado, baixa afetividade por parte da mãe, que na época era muito culturalmente responsável pelo afeto da criança. Ainda é, na maior parte das vezes, não deveria ser. E por muito tempo se acreditou isso. E por muito tempo, inclusive, as crianças com autismo eram isoladas da família, porque percebia ou acreditava-se que o problema era a família. E dentre as famílias de crianças com autismo, eu conheci alguns dos pais mais engajados, mais afetivos, mais empenhados na relação com os filhos que eu já vi na minha vida, né? Então a gente sabe que isso não é verdade. E os estudos mais recentes apontam que o autismo é de origem genética e epigenética. Existe uma imensa parte do autismo que é respondido por variações genéticas. E cada ano a gente descobre novas variações e mutações genéticas que têm comorbidade com autismo. Agora, vamos lá, vamos pensar um pouco nesses comentários que a gente ouve. Primeiro deles que escreveram aqui para mim: ah, mas é porque você sai muito pouco com esse menino. Por isso que ele não desenvolveu. Por isso que ele tem autismo. Gente, existe uma coisa que as pessoas esquecem, que é: correlação não é igual a causalidade. O que isso quer dizer? Correlação é: você sai pouco e ele tem sinais de autismo. As duas coisas acontecem? Muito provavelmente. Agora, existe uma correlação, por exemplo, vamos lá. Quanto mais as pessoas tomam sorvete, maior o número de afogamentos. Essa é uma correlação verdadeira. Verdadeira. E existe essa documentação, essa correlação documentada em pesquisa. Quanto maior o consumo de sorvete, maior o número de afogamentos. Tomar sorvete causa afogamento? Não. Quanto mais sol, quanto mais calor, mais as pessoas tomam sorvete. Quanto mais calor, mais pessoas nadam. Quanto mais pessoas nadam, mais pessoas se afogam. Então existe essa correlação realmente entre tomar sorvete e afogamento. Agora, vamos lá. Vamos pensar do ponto de vista da correlação? Quanto mais dificuldades de socialização seu filho tem, quanto menos ele interage com outras crianças, quanto mais comportamentos agressivos ou inadequados ele tem, quanto mais você tem que explicar para as outras pessoas por que ele é diferente, quanto mais as pessoas têm dificuldade de compreender o funcionamento da criança com autismo, quanto mais ele tem sensibilidade ao som, quanto mais a sua criança com autismo tem aversividade a outras pessoas, menos você quer sair de casa. Então, não é você não sair de casa que causa o autismo. Entende? Não é uma relação causal. É claro que o conselho de sair de casa e expor a criança a diferentes ambientes é um bom conselho, desde que feito
de forma sistemática, dentro dos limites da criança, avançando aos poucos para que ele possa construir flexibilidade mental, flexibilidade, né, na capacidade dele de se adaptar a diferentes ambientes. Não adianta a gente meter o pé na jaca e fazer tudo de uma vez. Não é assim que funciona com crianças com autismo. O que mais que a gente ouve aí que é nova versão da mãe geladeira? Ah, seu filho ficou muito na televisão. Gente, pandemia, Estados Unidos. Sabe qual que é a média de tempo de qualidade que um pai tem nos Estados Unidos com o filho por dia? Em média, 7 minutos. Porque o resto do tempo a criança está no tablet, está na televisão, né? Como é que é a rotina de um pai norte-americano médio? Não um rico, né? Mas um médio. O que geralmente eles fazem? Geralmente tem-se 2 empregos. Acorda cedo, põe a criança na televisão, prepara a comida, toma café, correndo, se veste, põe no carro, leva na escola. Escola em período integral. Chega em casa, coloca a criança na televisão, prepara a janta, pega a criança e deixa na televisão, né, depois que jantou, ou até mesmo durante a janta, porque aí você descansa um pouco, arruma um pouco a casa, acabou o dia, lê uma historinha. Quando ainda tem energia para ler uma historinha, a criança vai dormir e até o dia seguinte. A maior parte das vezes os pais, nesse ritmo de vida, sobretudo com 2 empregos, que é muito frequente, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba não tendo tempo de interagir com a criança, né? Então, e aí? Só porque essa criança passou mais tempo na televisão, gerou o autismo? Não. É claro que é um bom conselho a criança não passar tanto tempo na televisão. Mas a maior parte das vezes, as nossas crianças que estão em tratamento passam muito menos tempo na televisão que as crianças típicas. Muito menos tempo. A maior parte dos pais de criança típica não controlam tanto assim o tempo de televisão. Meus filhos, por exemplo, têm 1 hora no máximo de televisão por dia agora que eles já estão com 5 anos de idade. Porque quando estava no meio do tratamento com 3 anos de idade, a televisão era 0. 0. Eu não conheço praticamente nenhuma criança típica que não tem televisão e que não assiste televisão ou que a televisão é tão controlada assim. Então, gente, não é a televisão que causa autismo. E muitas vezes as crianças com autismo têm uma preferência muito maior por eletrônicos e é muito mais difícil dizer não para essas crianças. As pessoas confundem correlação com causalidade. Porque crianças com autismo buscam muito os eletrônicos, o eletrônico causa o autismo? Não. Eles preferem objetos, preferem imagens, preferem estimulações visuais, por isso buscam muito mais a televisão, por isso buscam muito mais o tablet, por isso é muito mais difícil para um pai de criança com autismo falar não, para uma mãe de criança com autismo falar não para os eletrônicos. Então, gente, existem vários discursos que vêm na intenção de ajudar, mas que de certa forma acabam culpabilizando os pais, geralmente a mãe, pela origem do autismo, esquecendo que autismo tem origem genética, não é? Se a criança nasce com uma má formação, por exemplo, no pezinho, alguém vai culpar os pais porque ela tem uma má formação no pezinho? E por que que a gente muitas vezes acha formas indiretas para culpabilizar os pais de crianças com autismo? Pela dificuldade de comunicação social, de orientação social, de interesse social que ele tem. Então, gente, os pais fazem o melhor que podem e muitas vezes com falta de recurso, falta de informação e muitas vezes são os melhores pais que eu já conheci na minha vida. Então, vamos tentar reduzir esse tipo de discurso, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês acham que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp, no grupo de pais de crianças com autismo, com as pessoas da sua família. Se você é pai ou profissional, deixe aqui também seu comentário, sugestões para novos vídeos, para que a gente possa conversar cada vez mais com vocês e ajudar mais famílias. Se inscreva aqui para o canal crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação e até mais.